Em um Brasil pós-ditadura militar, em 1988, com a Constituição brilhando aí nos olhos dos brasileiros, nós teremos na dramaturgia uma filha com o caráter duvidoso que é capaz de vender a casa da mãe para tentar a fama e o golpe do baú. O roteiro, com certeza, você já sacou qual é. Vale Tudo, novela de 1988. Essa novela está sofrendo agora um remake em 2025, estreando na semana passada, dia 31 de março. Porém, esse roteiro, essa novela, ainda é atual? Será que dá para ainda perguntar algumas coisas que foram extremamente relevantes nos anos 80? Ou o Brasil já mostrou a sua cara? E como está aí a atuação de personagens inesquecíveis da nossa dramaturgia brasileira? Bem, para quem não me conhece, eu sou a Rita de Cássia, do canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Tem vídeo todo dia. Quinta-feira, vídeo de caso criminal. Durante a semana, alguns shorts. E de segunda-feira, eu procuro trazer para vocês uns casos aí mais diversificados, vamos falar assim. E não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, que a gente está quase chegando nos 500 inscritos. Bom, gente, vamos lá. Vale Tudo, uma novela aí de 1988 e uma novela que eu falo que deu muitas aberturas para outros autores escreverem, né, aí as suas novelas, porque essa novela ela falava até que ponto vale para se dar bem, até que ponto o caráter das pessoas vale alguma coisa, e levantou aí muito a pergunta: vale a pena ser honesto no Brasil? Se ganha alguma coisa sendo honesto no Brasil? E, pelo jeito aí, voltamos ainda com essa pergunta em 2025. Eu acho que eu já falei aí algumas vezes que não é mistério para ninguém que Vale Tudo é a minha novela favorita. Em 1988, eu tinha 3 anos de idade, então eu acho que eu não tinha consciência de muita coisa. Depois eu assisti essa novela em algumas reprises da Globo, tal, e fui estudar arte cênica. E essa novela, ela se transformou na minha favorita. Eu já gostava muito e foi assim, né? Queda livre para eu me apaixonar. E a minha vilã favorita de todos os tempos, a icônica Odette Roitman, mãe de todas as vilãs aí, de todas as vilãs, todas elas beberam um pouquinho aí da fonte da Odette Roitman. O que eu tenho visto aí, desde que foi anunciado que Vale Tudo teria um remake, não vou agir na hipocrisia, tá? Eu mesma fui uma das pessoas que falei, oi? Como assim? Porque se mexer em algo que é muito perfeito, ou que foi muito perfeito, todo mundo sempre vai ficar com o pé atrás. Eu li muita crítica. Nossa, mas pra quê? Mas pra que isso? Por que não reprisa a novela? Bom, a novela ela já tinha sido reprisada há pouco tempo pelo canal Viva. Eu acompanhei. Começou-se aí uma discussão muito forte. E quando se saiu a escalação de elenco, então, meu Deus do céu. Grande crítica que eu ouvi foi da Fernanda Torres, que houve o convite para ela fazer a Odette Roitman, e ela negou na época, porque ela queria se dedicar só a o Ainda Estou Aqui, que é o filme premiado aí desse ano, ganhou o Oscar e tudo mais. Tudo bem, se abaixou aí quem seria a icônica Odette Roitman. E foram fazendo os castings de elenco aí. Por exemplo, gente, a Raquel Acioli, que era um papel da Regina Duarte, era muito difícil a gente imaginar outra pessoa interpretando. Foi para Thaís Araújo. A icônica Maria de Fátima, a filha que rouba a mãe na cara larga, vai tentar fazer fama, que foi vivida aí pela Glória Pires, que também, gente, iconicíssima na época. Foi para Bela Campos, que, nossa senhora, gente,
quem fez os takes, assim, pra ir, né, pra fazer as propagandas da novela, não gostava muito da Bela Campos, não. Mas, sei lá, né? Aí outros personagens, a Heleninha, que Heleninha na época... Gente, o que eu vou falar da Heleninha? E eu vou lembrar que a Renata Sorrah fez uma outra vilã, coitada, que ela só é reconhecida por essa vilã, por alguns. Mas a Renata Sorrah, que fez a Nazaré, lá em Senhora do Destino, o ícone lá, como é que era? O meme das continhas. E não se falava de alcoolismo naquela época, da forma que o Gilberto Braga, que era o autor da novela, trouxe, que era tratado mesmo como uma doença e a luta para se livrar do alcoolismo. O papel iria para Carolina Dickmann, mas não foi para Paola de Oliveira. E aí ficou com a Carolina Dickmann o papel da pessoa que matou a Odete Roitman, que é a Leila, que foi feita pela Cássia Kiss, que foi feito lá pela Cássia Kiss em 1988. E outros personagens icônicos, Ivan, o Matheus Nastergaile fazendo um personagem terciário, porque ali jogaram ele para fazer o Poliana, gente, que ai não, isso aí não teve desculpa. Todos nós queríamos saber quem ia ser a Odete Roitman. Seria a Débora Bloch. Assim, o que eu ouvi muito. A Débora Bloch é só de comédia, gente. Vai ver a Débora Bloch no Justiça 1, pra você ver como ela é maravilhosa. Tem uma outra minissérie da Globo que ela fez também, que ela é uma professora, que não me vem agora na cabeça. Maravilhosa. Vai ver essa mulher. É no Caminho das Índias mesmo, que ela foi enganada pelo marido, o marido é vítima de uma psicopata, né? E ela foi enganada por ele. Vai ver direito. E tá bom, ela ficou icônica com papéis de comédia lá no Cambalacho, no TV Pirata. Vai ver o trabalho do ator antes de colocar aquela tarjinha nele. Comédia, drama, sabe? Vai ver o trabalho do ator. Eu tava muito ansiosa pra ver. Dia 31, eu tava tão ansiosa que eu não tava conseguindo dormir. Só que aí, gente, eu deitei e dei umas pescadas. Mas mesmo assim, eu coloquei lá na Globoplay, voltei lá. Não acredito que eu não vi. O que foi? Agora tem que deixar claro que as pessoas pensam que pescada sua é 5 minutinhos. Você dá umas pescadas de umas meia hora. A pescada foi um pouquinho mais prolongada. Mas, gente, eu acordo 4h30 da manhã, pelo amor de Deus. Não tem ideia. Não é dizer, mas as suas pescadas você pega tubarão. E eu tava muito ansiosa, porque no dia anterior, até o Fantástico, gente, fez lá uma reportagem super completa. E eu tava, quero ver, será que eu vou poder xingar? Ou será que não? Será que eu vou cair do pocotó, né? E do pé de pano, vou cair do pé de pano e vou ter que ficar quieta. Eu tive uma estranheza muito forte na primeira cena. Por quê? Uma novela, como eu falei pra vocês, eu assisti mais de uma vez, porque sua novela favorita, sempre você vai estar lá, né? Revendo e tudo mais. Eu estranhei a primeira cena que foi ao ar na segunda-feira, porque ela foi tirada da ordem. Pra quem não viveu aí, os anos 80, ou pra quem não viu a primeira versão, a novela começava com a discussão da personagem da Raquel com o Rubinho, que era o esposo dela, né, no início da novela. E a Maria de Fátima, pequenininha, assistia a briga, tanto que na versão anterior ela levava um tapa do Rubinho e ela não reagia. E nessa versão agora começa não com a Raquel discutindo com o Rubinho e a Maria de Fátima vendo ali escondida pequenininha. Começou pelo aniversário de 23 anos da Maria de Fátima, ela com uma cara, né? Lá, o bolo sendo cortado, sério, gente, ela tá com uma cara assim. E a festa já tá como cafona e tal. E a mãe, querendo saber o que aconteceu com ela, levando aqueles foras. Então, essa cena começaria dos anos 80 com a personagem da Maria de Fátima
presenciando a briga dos pais. E agora, a do remake começou com a festinha de aniversário da Maria de Fátima. E a criança, né, depois aparece, aliás, a Maria de Fátima com 23 anos, lembrando dela criança. Uma coisa que eu gostei muito, a discussão da Raquel com o Rubinho, dessa vez ela não leva o tapa e fica quieta. Ela revida o tapa. E aí ela sai, vai pra Foz do Iguaçu com a Maria de Fátima e deixa o Rubinho lá no Rio de Janeiro. O contexto um pouco do pai da Maria de Fátima, ele era um boêmio, um artista, sonhador, que na primeira versão ele tem um infarto. Não sei se ele vai falecer agora nessa segunda versão. Mas na primeira, ele me passava só aquela imagem de um cara machista, que acha que é um grande artista, e um cara meio golpista também, sabe? Que pega dinheiro. Não, agora você vai me botar tanto na minha mão, que você vai ver. Era bem o perfil dele, lá nos anos 80. E agora ele me parece mais um esquerdomacho. Mas vamos ver, né? Que fala, mas quando pode soltar uma frase preconceituosa, solta. Essa semana de Vale Tudo, eu mordi a língua em algumas vezes, né? Porque esqueci de falar de um personagem muito icônico, que, gente, como é que eu posso falar sem ser agressiva? O Michê. Considerado Michê? Podemos falar assim, né? Vocês vão ouvir Cherry, da Solange, e Michê, às vezes sendo falado pelo Odete Roitman, que tá falando do César Ribeiro. O Cauã Raymond, ele tá indo muito bem, porque ele tinha aí um papel muito complicado. Porque o Richelli, na época, que fez o César, ele fez um sucesso estrondoso. Estrondoso. O Cauã, ele pegou aquele jeito de Cafajeste, só que de um Cafajeste mais atualizado, vamos falar assim, só que continua sendo Cafajeste. Perfeito, do Cauã não tenho o que falar, a pessoa fala, porque ele tá envelhecendo, gente, todo mundo envelhece. E cá entre nós, você tem o corpo do Cauã Raymond? Porque eu não tenho. Pra você falar que uma pessoa, ele deve estar o quê? Com uns 40 e poucos anos, se ele tiver. Acho que o Cauã é um pouco mais velho que eu. Você que tem mais de 40 anos, meu senhor e minha senhora, que está falando que o rapaz está feio, em primeiro lugar, veja a interpretação, né? E depois você vai falar que a pessoa está feia. Eu acho que a Globo não faria um processo seletivo, né? Teste de língua, processo seletivo, ó, CLT, né? Sabe que eu não sou CLT. Eu sou Estado, né? Eu sou funcionária pública, mas... Gente, a Globo não faria um casting, assim, né? Um teste de elenco com uma novela que está prometendo tudo, que a Globo está querendo prometendo tudo aí. Uma pessoa que não foi bem num teste. Peraí, vamos pensar por aí também, né? E aí depois vocês vão olhar, você tá igual ele ali, todo sarado? Ai, gente, para, né? Que besteira. A Carolina Dickmann fazendo a Leila, ela é, gente, uma interpretação meio sonsa ainda. Não sei se é, de repente, porque ela não começou a crescer tanto na trama, porque, poxa, na trama anterior foi ela que matou o Odete Roitman. E com certeza agora, a Manuela Dias, que é a autora, né, da autora do remake, ela deve mudar isso, acreditamos nós, né? Tá sonsa, tá sem sal até aí, é o primeiro que eu elogiei. Vamos aos outros personagens, né? Raquel, que tá sendo feita pela Thaís Araújo. Gente, Thaís Araújo também está de se tirar o chapéu. Ela está muito bem, ela traz muita emoção em cena. E uma coisa que eu gostei muito da Thaís é que ela tem a essência da Raquel, feita aí pela Regina Duarte, mas ela não está imitando a Regina Duarte. Ela tem a essência da personagem Raquel, ela está interpretando a Raquel de uma forma a Thaís Araújo. Em nenhum momento eu percebi ela querendo pegar aí, né, imitações da Regina Duarte, o que eu acho muito bacana de verdade. O Marco Aurélio, feito pelo Reginaldo Faria nos anos 80 e agora por um outro ator, que me fugiu o nome, mas um ator também que eu gosto muito dele. Eu pra guardar nome, gente, me perdoem.
É, Júlio César. o Júlio César, né? Nero. O Marco Aurélio, ele... Calígula. Gente, ele é o que faz a banana histórica pro Brasil quando tá fugindo do país, né? Ele é o pai do filho da Heleninha e ele tem um trauma muito grande porque, em uma ocasião, a Heleninha embriagada provoca um incêndio dentro do apartamento em que os dois moravam e ela quase deixa o filhinho deles morrer queimado. Mau caráter, mas a gente percebe que ele tenta defender o filho. E o ator que faz aí, nesse remake, o Marco Aurélio, ele dá umas escorregadas, mas ele tá tentando entregar. Tem umas horas que ele faz aquele vum bem Reginaldo Farias, e umas horas ele dá ainda umas perdidas no personagem. Por que eu falo isso? Porque o Marco Aurélio, ele era um dos personagens que eu mais admirava no Vale Tudo. E, gente, deve ter sido muito difícil fazer esse teste de elenco, porque eu só conseguia ver o Reginaldo Farias. Que o Reginaldo Farias, ao mesmo tempo que ele tem uma elegância, ele tem uma cara assim de... tô nem aí, uma frieza no personagem dele, que era formidável. E ele é o braço direito do Odete Roitman, então não dava pra ser uma pessoa muito coração. A Heleninha, que agora tá sendo feita, Paola Oliveira. Gente, ela tá entregando. A cena dela de sábado, quando o Marco Aurélio joga na cara dela que foi ela que, dirigindo bêbada, matou o irmão, né? Porque vocês vão ver que isso vai entrar mais pra frente na trama. Nossa, ela entra no banheiro, assim, da festa, de uma festa, que ela nem ia, mas enfim. Ela entra tão transtornada, aí uma convidada esqueceu um copo de uísque, ela cheira o copo, ela treme, ela olha pro copo. Ela entregou muito bem. E uma das coisas que também ela tá merecedora de parabéns foi a cena que ela faz quando o Marco Aurélio fala, olha, pelo bem do nosso filho... em condições você quer vê-lo? Ela fala, em condições normais, tal. Ele fala, bom, ele tá lá no jardim. E ela desce, assim, vai abraçar o filho. Ela tá entregando. A Bela Campos, né? Coitada, tão zoada. Ai, gente, eu fiquei com pena daquela menina. Porque eu acho que o que passa na cabeça do povo, né? Nunca tá bom. O povo... ou que é uma coisa... quando é uma coisa igual, aliás... porque tá igual. Se fosse assim, era melhor ter colocado a versão original. Porque tá muito adaptado. Mas aí tinha que ser igual ao original. Gente, não dá. Você não pode querer uma Maria de Fátima igual a outra. Não dá. Mesma coisa da Solange, né? Que agora é a Alice Wegman que tá fazendo. O pessoal tá, porque esse penteado, não sei o que, gente. Mas a personagem original, realmente, ela tinha aquela franjinha, aquele cabelinho dos anos 80. Muitas das vezes é só uma referência mesmo de moda, já que ela trabalha com moda, né? A Tomorrow, ela para de ser uma agência de modelo para virar uma agência ali meio que trabalha com influencers e modelos ao mesmo tempo, outras coisas. Mas é uma pessoa que trabalha com moda e, querendo ou não, ali foi um penteado muito icônico na época. E Alice Wegman, ela traz um tom de modernidade para Solange. Eu tô gostando, por enquanto eu tô gostando, tá? E voltando a Bela Campos, coitada. Gente, coitada sim, né? Porque alguém não gosta dela, não gostam daquela menina. Pra soltar, assim, né, aquelas ceninhas curtas da pobre com as piores caras, parecendo um robô falando. Aí você fala, gente, vai ser uma porcaria, socorro! Quando eu vi a primeira cena dela com a Thaís Araújo, parecia que tinha alguma coisa de diferente. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. O jeito dela falar estava diferente do chamado da novela. Ela estava melhor. Ela passando a perna no taxista. Gente, aquela cena icônica, porque o que acontece? Ela vem pro Rio de Janeiro e o taxista acha que vai passar a perna nela, porque ela vem lá de Foz do Iguaçu. E ela para ali no hotel, deixa a mala e pergunta, deixa eu te perguntar, né? Para ir para tal lugar, tem que passar por São Conrado? Aí o rapaz fala, não.
Você quer que eu vá lá falar com o taxista? Ela fala, não. Aí ela pede pro taxista, mostrando lá o taxímetro, que já dá uns 200, 300 pau já. Tá? E ela, vamos parar numa loja tal. Ela vem com uma caixa super bonita. Mas aí você pode parar aqui? Eu já volto. E deixa a caixa lá. E nisso, ela, tipo, atravessa uma galeriazinha, pega um ponto de ônibus, e deixa o taxista lá. Aí o taxista, né, demora. Ele vai conferir. Nossa, foi uma referência também que eu adorei. Abriu lá a caixa de compra dela, que era tipo um presente. Tinha um papelzinho de seda, assim, em cima, como se fosse algo frágil. Quando ele tira o papel de seda, é uma banana. Aí eu lembrei, a banana que o Marco Aurélio faz lá no final da novela original. Falei, gente. E eu até falei pro Douglas, não, eu quero gravar, né, pelo menos com uma semana de novela já transmitida. Porque eu estava esperando a cena da Raquel encontrar com a Maria de Fátima. Porque a Raquel está, não, porque a minha filha foi seduzida. Não, porque minha filha foi enganada. Não, porque minha filha tem um bom caráter. Semelhante à cena lá da Regina Duarte. Mudaram um pouco, porque, se eu não me engano, a cena que a Regina Duarte encontra a Glória Pires, a Raquel e a Maria de Fátima, foi gravada como se fosse numa festa, numa boate, uma coisa assim. A original. Agora, não. O Rubinho passa o endereço para Raquel. A Raquel vai junto com o Ivan, que era feito pelo Antônio Fagundes. O Ivan também tá, né? Ele ainda tá. Não dá para falar muita coisa do ator. E é um bom ator também. E, gente, ela tá no apartamento do César, a Maria de Fátima, porque ela tá enganando o César. Ela está no apartamento do César Ribeiro, lembrando que são 2 golpistas, né? Ele acha que ela é a filha da rainha da Inglaterra, como ele mesmo fala, e ela acha que ele é um modelo de sucesso. Mal sabe que ela é mal ele sabe que ela é uma ladra, e mal ela sabe que ele é um modelo decadente, que tá sempre metido em maracutaia, que a própria Solange depois vai alertar e falar, olha, tudo que é coisa assim que não é muito certa, o César tá envolvido, cuidado e tudo mais. Gente, eles estão se arrumando para ir numa festa, o qual a Maria de Fátima surrupiou o convite, e ela abre a porta, meu Deus, o olhar da Bela Campos, a cara dela, eu comecei a rir, porque ela fez uma cara de ferrou. E lá a mãe abraçando tudo. E o diálogo ontem, das duas falando ontem, porque eu tô gravando esse vídeo no domingo, foi tudo, porque ela empurra a Raquel no chão. E aí o Ivan ajuda. Ela machuca a mãe, que depois a mãe aparece com o joelho cortado. E ela vai pra festa que ela tá indo. Ela vai. Se dá mal, né? Porque, como eu falei pra vocês, o César é mau caráter. O César entrou com o convite dela. E ela entra na festa, porque um pouquinho antes, lá na Tomorrow, que ela foi fazer um teste arrumado pelo César, ela aproveita que a Solange tá um pouquinho, assim, ainda de ressaca, por ter passado a noite bebendo, né, junto com... Salve um editorzinho. Na Tomorrow, e ela aproveita que a Solange é uma das diretoras ali da Tomorrow, e ela teve uma noite gostosa lá com o Afonso, tudo. Bebeu um pouquinho demais e vai trabalhar de ressaca, né? Lá, meio assim, aí ela quer fazer a fofa, tipo, ai, um remedinho. Ai, eu tenho pressão baixa, eu sei que tem um salzinho. Aí eu fico pensando, né? Só sendo uma bela de uma golpista pra conseguir entrar assim tão fácil, né? A temporada na casa do outro golpista, a cara dela, muito boa. Muito boa. E ela já deixou bem claro, né, o César faz uma proposta de prostituição pra ela. Aquele tapa. Gente, que tapa falso. Aí eu tenho que criticar. Porque a câmera esperou a atriz colocar a mão, passar uns 4 segundos pra fazer o barulho do tapa. Repara essa falha técnica, gente. Encostaram a mão assim. Depois que fez o slap do tapa. A partir da semana que vem,
semana aí do dia 7. Se eles seguirem a ordem certinha, vocês vão começar a ver a Maria de Fátima acolher um pouquinho do que ela plantou. Só que, gente, ela ainda vai ter muito que aprontar aí. E eu tô curiosa, claro, também, porque a Odete Roitman, ela não entra agora. Ela demorava, se eu não me engano, uns 20 e poucos capítulos no original pra entrar. E agora me parece que ela vai aparecer no capítulo 19. Então eu tô... Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Sim! Uma crítica, assim, no contexto geral. A novela corrigiu uma coisinha ou outra, que às vezes, por exemplo, a Bela Campos, ela tá dando o que ela pode. Em momentos ela tá fantástica, mas, pra ser bem exato, em outros momentos ela perde um pouquinho do tom. Isso pode ser corrigido, já que a novela é uma obra aberta. Apesar de ser um remake, as novelas são uma obra aberta, e eu acredito que ela pode ainda corrigir isso, né? E alguns outros atores que parecem estar perdendo um pouquinho do tom ali. Gente, uma coisa que eu já vou falar de novo. Matheus Nastergaile, como Poliana, gente, um personagem assim... Não falo nem secundário, terciário. Aquele ator, ele é tão fantástico que eu tô inconformada. Tá inconformada, mas enfim. Uma coisa maravilhosa que eu achei é eles manterem a música original do Cazuza, chamada Brasil, que é interpretada aí, no caso, pela Gal Costa. Gente, quando eu vi a abertura, eu fiquei arrepiada. Falei, fantástica a sacada deles, porque mexe com quem nunca viu. E quem já viu a novela, no meu caso, gente, faz ali uma ponte com uma memória afetiva da gente, né? Porque Vale Tudo foi uma novela muito, mas muito, mas muito marcante. E outra também que mexeu muito comigo foi manterem a trilha sonora do Afonso e da Solange, que é uma música novamente do Cazuza, só que dessa vez, né, está sendo interpretada pelo Cazuza, que faz parte do meu show. Faz parte do meu show a música que você, até hoje, mais de 30 anos depois, né, da primeira exibição da novela, que você olha, não tem como não lembrar do casal. Vamos manter essa linha aí, atores, Rede Globo. Porque, gente, tá legal. Tá legal. Né? É muita, às vezes, ignorância do telespectador querer fazer a mesma coisa. Não tem, são épocas diferentes, são mundos diferentes. O Brasil continua ainda sendo muito questionado, né? Porque há mais de 30 anos ele não mostra a cara dele. Na verdade, o que é passado para a população é uma diferença social, uma corrupção, né? Falta de justiça. E até hoje essa discussão de valores tão fortes que ainda é o maior questionamento. Vale a pena ser honesto no Brasil? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica do Vale Tudo, da novela Vale Tudo. Vamos ver os resultados aí de views, porque se for bom eu quero voltar com uma outra crítica aí quando a novela tiver mais avançada e quando aparecer o Odete Roitman. Porque aí eu vou fazer uma crítica só da Odete Roitman. Não estou iludida que Débora Bloch vai baixar a Beatriz Segal. Nem quero que isso aconteça, né? Mas a Débora Bloch, ela tem potencial, gente. Ela é uma excelente atriz também. Vamos combinar. E tomara, né, que a gente não se decepcione. É o que eu falei pra vocês. É a minha novela favorita e não ia torcer pra dar errado. Mas, enfim. Eu vou ficando por aqui. A minha filha tá escondida em algum lugar, né? Sabe, se eu não tivesse colocado Edith Piaf, acho que eu colocaria Odete Roitman. Apesar que a minha filha, ela gosta de pobre. Ao contrário do Odete Roitman, Não, né? esse deve ser Chaves. Ela é fêmea. Chaves é gênero masculino. Põe de chava. Bom, ficando por aqui, curte, compartilha, se inscreve, gente. Os 500 estão muito perto, muito perto, ó. Ô, Jesus. Estão muito perto, mas parece que travou. Destrava aí, meu povo, por favor. Assina o sininho, compartilha e deixa aqui embaixo. Vocês estão gostando do remake do Vale Tudo? Essa primeira semana, vocês acham que entregou? Eu acho que na medida do possível entregou, né? Lembrando que não dá pra comparar as duas obras.
Eu vou ficando por aqui. Até já!